falo aqui para compartilhar um pouco dessa história, porque eu venho da área da psicologia. Isso que o Norberto está falando, quem está olhando de fora talvez não tenha essa noção. Mas não tem muito tempo que começou-se a tratar as questões, por exemplo, um ataque de pânico ou questões psicológicas, como pessoas comuns podem sofrer. Todo mundo pode ter algum desafio emocional. Antes Uhum. era tratado assim, não, esse cara tem que ir para o hospício. É. Veio a luta antimanicomial, tem coisas assim terríveis que aconteciam no manicômio. Às vezes a pessoa, olha o que acontecia antigamente, isso não tem muitos anos não. Se a pessoa às vezes fumava maconha, levava ela para o hospício, ela passava lá 20, 30 anos da vida dela no hospício porque ela tinha fumado maconha. Isso Uhum. não tem tanto tempo. E os pais às vezes faziam isso com os filhos, como se Uhum. o menino tá doido agora, ou às vezes Uhum. ou a pessoa tinha simplesmente alguma crise emocional, às vezes estava enfrentando alguma questão, tipo seja um momento traumático, alguma coisa que tantas pessoas hoje enfrentam, e era comum, infelizmente, pegar pessoas, colocar no até ali, colocar no manicômio mesmo, e as pessoas vivem em situação deplorável. Isso aconteceu durante muitos anos. E olha que Uhum. interessante, pegando um pouquinho dessa história, não tem muito tempo. Na época de Freud, quando ele começou o trabalho lá da psicanálise, que muita gente considera um dos precursores da psicologia, gente, a psicanálise, para vocês saberem, é extremamente ultrapassada em relação ao que nós temos hoje. Mas se não fosse aquele começo, podia ser que a gente não teria o que a gente tem hoje. E isso a gente tem que respeitar. Imagina isso. O Freud, há 100 anos atrás, ele não tinha o arsenal de ferramentas que nós temos hoje. Só que por ele ter estudado isso há 100 anos atrás, era revolucionário naquela época. Então, o que tinha? Era medicina. E peraí, vamos pensar. Peraí, eu posso conversar, e ele percebia que tinha muitas pessoas que tinham eficácia no tratamento, às vezes por conversa. E ali, o processo terapêutico começa a ganhar mais força, começa aos poucos ter mais relevância. Vem essas questões ainda muito. Nossa, até, por exemplo, o Alzheimer antes, não se sabia que Alzheimer era Alzheimer. Era a pessoa tá caducando só. Achava que Uhum. a pessoa perdeu o juízo, está caducando, e ele caducou, ficou velho, caducou. Hoje, sabe que é uma doença. E outra, é preciso acompanhamento, tem outros transtornos assim por diante. Ou seja, evoluiu bastante. Desde a parte terapêutica, a parte psicológica. Hoje, fica cada vez mais claro que trabalhar com desenvolvimento humano, entender sobre psicologia, sobre autoconhecimento, não é para quem tem transtorno mental só, é para qualquer ser humano que quer ser um ser humano melhor. Uhum. Sim. Até, se for falar, não tem nem tanto tempo, eu vou te falar que há 10 anos atrás, quando se olhava para a psicologia, estou falando só há 10, ainda pensava, ele vai no psicólogo, ele é doido. Uhum. 10 Não é nem psiquiatra. ainda mais psiquiatra. De 10 anos para cá, começa-se a trazer consciência cada vez mais da importância desses profissionais. Uhum. E cada vez mais, você pode ter certeza, o mercado do terapeuta, de quem trabalha nessa área do desenvolvimento humano, a tendência é crescer. Porque nós estamos só começando. Quanta gente está precisando de ajuda que não percebe a importância. Por exemplo, sabe uma coisa que está no senso comum, em nível de consciência? De, nossa, eu tenho que fazer uma faculdade para ter mais possibilidade de emprego. Isso aí está no senso comum da maioria das Uhum. pessoas. Mas ainda não caiu no senso comum que investir em autoconhecimento, em desenvolvimento humano, é o essencial para você conseguir melhores empregos, melhor resultado na sua vida, qualquer coisa que você quiser, melhores relacionamentos. Por isso que a coisa que mais acontece infelizmente, você pega pessoas, às vezes, que ficam anos com um transtorno, sem procurar tratamento adequado, achando que, nossa, o problema é só dela, que tem alguma coisa errada, sem entender. Existe a possibilidade de acompanhamento para ser diferente, para ser melhor. Uhum. Obrigado por compartilhar aí. Pode continuar. Sim. Eu vou até ilustrar uma coisa que você falou aqui. Freud realmente foi um homem, para o seu tempo, um revolucionário, né? Mas eu vi uma coisa muito interessante que, se a gente for olhar
Freud, na época dele, estudava a mente como um astrônomo hoje estuda a estrela a olho nu, né? Quer dizer, ele olha a estrela hoje sem telescópio. É assim que Freud estudava a mente. Ele não tinha acesso à tomografia, essas coisas todas que tinham. Ele trabalhava ali com suposições, com testes ali, né? Deu certo, deu? É quase junto ao processo que é isso que você está falando. É. Ele fazia laboratório com as pessoas, praticamente, né? Tanto é que muita gente fala que Freud foi para o caminho da hipnose e não deu certo. A hipnose naquela época era algo, meu Deus, a hipnose, como é que eu vou dizer? Estava se arrastando, né? Mas graças a Deus que esses homens existiram e fizeram ali, digamos, eles foram ali, deram o pontapé inicial para a coisa, né? Mas aí, ó, mano, eu fui muito mal conduzido ali, né? Até mesmo porque, igual você falou, né? Não havia ferramentas, não havia, digamos assim, estrutura. E aí eu fui melhorando, melhorando. E o meu pai, na época que eu comecei a trabalhar com caminhão, meu pai foi embora para a roça, né? Nós temos aqui nós somos roça, né? Nós temos uma roça, meu pai foi para lá com minha mãe, e eu fiquei ali no caminhão, com a empresa. E meu pai, nesse período, ele vendeu o caminhão, não quis mais mexer com a empresa, não queria voltar para isso. E aí, quando eu melhorei um pouco, eu fui trabalhar com o caminhão para uns amigos do meu pai. E aí foi um momento de muito questionamento, de querer saber, porque eu fiquei com muitas sequelas. O meu quadro de ansiedade, ele tem a ver um pouco com a minha parte da família da minha mãe. A família da minha mãe é quase toda ansiosa, minha mãe tem transtorno bipolar, minha mãe sofre de problemas de ansiedade. Então, assim, foi meio que uma herança, né, genética. A família quase toda da minha mãe tem esses problemas emocionais. E aí, eu comecei a questionar a respeito daquilo que eu passei, daquele sofrimento todo. Gente, é muito triste. Eu falo que não existe doença melhor ou doença pior. Mas a doença emocional, ela é uma doença tão demoníaca, vamos dizer assim, que ela tira a estrutura do cara. O cara pode estar rico, ser milionário. Você vê Michael Jackson, por exemplo, você vê tantos aí, caras que têm sucesso, têm tudo, mas quando a mente não está bem, nada está bem. Eu falo que nosso corpo é como se fosse uma Ferrari, né? Um carro bem caro, uma Lamborghini. E nossa mente é o motor daquela Lamborghini. Se aquele motor fundir, não adianta aquela Ferrari, cara, você ter aquela estrutura toda, que vai parar tudo. Então, muitas vezes, as pessoas fazem comparações ridículas. De olhar uma pessoa com deficiência física, gente, eu respeito demais, acho lindo quando a pessoa com deficiência física vai para um processo de motivar outras pessoas. Mas quando elas fazem comparação, fulano, olha pra você ver, você tem tudo, você mora numa casa boa, você tem um corpo perfeito, você está triste. Olha o cara não tem os dois braços, o cara não tem as duas pernas. Às vezes o cara, ele passa a ter até um apelido, né? Aquele ceguinho lá, o gaguinho lá. Né? Ele vendia mais, fazia piada sobre a deficiência física dele, né? Olha pra você ver que coisa. Então, assim, por quê? Porque a mente estava bem. Então, quando a mente não está bem, nada está bem, né? Então, assim, a mente é o pilar. A gente está vivendo hoje num período muito acelerado, né? Muita comunicação chegando em tempo real, as coisas acontecendo de uma forma muito frenética, e aí isso aí piora mais esse quadro. E aí eu quis saber mais a respeito, e aí eu fui para Belo Horizonte para poder fazer psicologia. Eu falei, não, vou fazer psicologia, porque a psiquiatria na época era para ir para medicina, era muito difícil entrar na faculdade. E aí, quando eu fui para Belo Horizonte fazer psicologia, eu cheguei lá e aí eu fui me virar. Eu saí de uma condição que eu tinha legal, uma condição onde eu já tinha conquistado assim, um padrão de vida legal. E aí eu cheguei em Belo Horizonte, fui trabalhar de motoboy, sabe? Aí foi trabalhado bastante o meu orgulho. Eu tive que, sabe, descer um pouco do degrau. Eu fui trabalhar de motoboy para me sustentar. Eu trabalhei em várias áreas lá em Belo Horizonte. E aí eu conheci. Vou só fazer um paralelo. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre sintomas de ansiedade, de desrealização. E o Norberto, ele sofria disso daí, que é basicamente assim, às vezes dá aqueles ataques de pânico, se eu não tivesse na realidade, cria, sabe? O Norberto sabe exatamente, ele vivenciou isso. Deixa eu explicar como é que é isso. Agora mesmo estou com minhas mãos suadas, meus pés gelados. Só que hoje, graças a essa ferramenta poderosa que é a hipnose transpersonal, eu consigo ter mais controle das minhas emoções. Usando técnicas e ferramentas da hipnose que eu aprendi
dentro desse movimento que é de Deus, eu consigo hoje ter mais controle sobre as minhas emoções. Tem dias que eu levanto menos legal. É normal do ser humano, você não está bem todo dia. Mas hoje eu consigo, através das ferramentas, da auto-hipnose, do autoconhecimento, ter mais estrutura para enfrentar esses demônios aí, né? Então, eu glorifico a Deus pelo movimento transformacional que tem entrado na minha vida, eu tenho entrado na vida de vocês, porque hoje a gente é uma família, né? Hoje não é um entrando na vida do outro. Eu aborreço a Lorena o dia inteiro. Ontem eu estava tão nervoso, gente, que eu chamei ela de Lorraine. Várias vezes, você nem me corrigiu, Romano. Uhum. E aí, quando fui para Belo Horizonte, eu conheci o movimento lá cristão, eu já era muito ligado. Minha avó, fui criado com minha avó paterna, minha avó paterna era muito fervorosa, ela estava sempre com a Bíblia na mão ali. Eu tinha uma simpatia muito grande para essa área e acabei voltando para o lado da teologia. E aí me formei ali dentro, comecei a praticar algumas coisas. Nessa época eu fiquei com muitas sequelas. Sempre que eu não tinha controle da situação, eu gerava uma insegurança muito grande que era um gatilho para ansiedade. Por exemplo, viajar de ônibus. Viajar de ônibus, eu não era motorista. Então, naquela época o ônibus não tinha banheiro. Deixa eu explicar uma situação aqui. Uma das terríveis coisas que sofre de ansiedade é desconforto intestinal. Um dos primeiros sintomas que aparecem quando a pessoa vai entrar no quadro de ansiedade é desconforto intestinal. E quando eu olhava para um ônibus, eu via que ele não tinha banheiro, eu falei, meu Deus, quando eu entrar nesse ônibus, minha barriga ficar ruim, como é que eu vou arrumar? E aquilo, uma coisa puxando outra. É igual você falou, você perde o senso de realidade. E aí, eu fiquei com algumas sequelas e fui desenvolvendo ali e tal. E aí eu me desliguei desse movimento lá da área de teologia por incompatibilidade de pensamento, sabe? Eu percebi ali que falava-se de Deus, mas não se praticava Deus assim como era, né? Para ser feito. E aí me desliguei e depois fui conhecendo outras áreas que me formei, que foi na área de eletrônica. E aí eu coloquei, aí quando foi aos 30 anos de idade, eu coloquei uma empresa na minha cidade, na área de segurança eletrônica. Me casei e eu sempre fui louco para ter filho, né? E Deus me abençoou. A minha noiva na época, que era minha sócia na loja, ela engravidou e aí foi a realização, né? Meu filho veio, minha empresa já estava se consolidando no mercado, só que eu não tinha maturidade, digamos assim. E, de repente, de uma hora para outra, as coisas começaram a desencaminhar. Quando eu fiz um ano de casado, meu filho estava com 10 meses, meu casamento acabou. Nesse mesmo ano, minha empresa faliu. Nesse mesmo ano, minha avó morreu, meu tio morreu, meu pai morreu. E aí, o que aconteceu? Pum, de novo, né? Voltei para aquele quadro. Só que assim, nessa época, como você falou, a psiquiatria já não estava tão assim, já não estava tão taxativa, né? Quem ia a psiquiatra já não era tão chamado como louco, mas havia ainda, digamos, uma ressalva muito grande de se consultar um psiquiatra. E psiquiatra na época era uma coisa cara, né? Porque o cara, quando está sofrendo de mal emocional, ele paga o preço que for para sair daquilo. E aí, eu conheci um psiquiatra lá em Monlevade e ele começou a conduzir. Ele era psiquiatra e psicanalista. Ele começou a conduzir meu tratamento e aí depois começou a fluir. Eu estava com 33 anos mais ou menos. E aí eu comecei a fazer o tratamento com ele e aí comecei a me medicar. Ele teve que ir embora de Monlevade. E aí eu comecei a falar, estou vindo aqui só pegar receita mesmo. Continuei. Eu tinha acesso a alguns amigos que eram médicos e tudo. Comecei agora a só realmente continuar com a medicação que ele estava. E isso perdurou, mano. Então, dos 33 anos, isso vem andando. E aí eu continuei no trabalho na área de eletrônica, na área de segurança pública. E aí eu fui trabalhar na prefeitura de Monlevade e nada, eu não me encontrava em nada. Eu sempre lembrava do caminhão, que é onde eu me realizava, dentro da cabine. Foi até que eu encontrei a minha esposa, Adriana, ela passou na prova da Polícia Civil e mudou para Monlevade. E eu a conheci lá, em Monlevade. E foi um grande achado, assim como a Lorena foi na sua vida, a Adriana foi na minha. Eu conheci, grudei nela. E aí nós casamos e a gente vivemos lá um tempo em Monlevade, né? E aí eu quis voltar para o caminhão. Eu falei assim, cara, eu vou voltar para a carreta, é onde me realizo, é onde me encontro. Lá eu estou sozinho, ninguém me amola. Só que eu tomava essas medicações, né? E normalmente motorista de carreta trabalha na madrugada, à noite. Eu trabalhava com produtos químicos, produtos perigosos. Eu trabalhava com transporte de combustível de
de porto para refinaria, né? Então, assim, eu conheço bem essas áreas aí. E aí, só que eu conseguia burlar, sabe, as psicólogas da Petrobras, ou as psicólogas do Porto, eu conseguia burlar ali, eu fazia, né, fazia cara de que está tudo bem, testes toxicológicos, né, algumas medicações pegam, eu dei sorte de não ser pego, e aí eu entrei para os caminhões, e aquilo, ao mesmo tempo, ia me dando alegria, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, aquilo começou a minar de novo as minhas energias emocionais, porque medicação versus trabalhar de noite, né? Já viu. E aí em 2019, aí nós mudamos para Barbacena, a Adriana quis vir para cá, porque ela deixou uma filha aqui quando ela foi para Bom Levade, os pais dela estavam ficando mais de idade, e eu vim com ela para cá. E aí eu me desliguei. O meu filho, aos 16 anos, ele também teve um episódio de pânico. E eu trabalhava, nessa época eu estava rodando, estava lá para o Paraná, eu lembro, à noite, eu estava E, lá no Paraná. e Norberto, olha isso, gente. O filho teve ansiedade, ele teve ansiedade. Teve gente que perguntou sobre questão de genética. Tem uma live que eu falo só sobre isso, que é bem interessante, sobre essas questões, porque vou resumir aqui para vocês 3 pontos que fazem um transtorno acontecer. Um deles é genética, o outro deles é os hábitos, ou seja, o estilo de vida que aquela pessoa leva, e o outro é a parte emocional. Se ela tem que entrar na questão de ressignificar, o autoconhecimento, as questões emocionais. O que eu disse aqui nesse exemplo, os hábitos seria, essa pessoa toma excesso de medicamento ou não? Essa pessoa, ela é uma pessoa que tem Álcool, ou não? tabagismo. Álcool, tabagismo e assim por diante. Tudo isso contribui para a construção de vários transtornos. Por exemplo, transtorno de pânico ou uma depressão, e isso contribui. Se a pessoa está usando droga, se a pessoa percebe isso. A pessoa acha que vai se libertar da depressão ao beber demais, por exemplo, ou uma droga. E, na verdade, aquilo aumenta o sentimento depois. Ela é um falso preenchimento. Um preenchimento que o cara está desesperado ali na hora, dura alguns minutinhos, seja um dia, uma hora, e na hora que ele percebe que está mais vazio do que antes. E lógico, ninguém sente isso por escolha. É importante trazer isso para a consciência também. Ninguém sente, ninguém vai ter um transtorno de pânico porque quer, ninguém vai ter depressão. Foi louco. Ninguém vai, sabe, se sabotar porque deseja. Agora, linkando essas 3 questões, a parte do autoconhecimento, a parte emocional, e trabalhando isso no processo, gente, é transformador o que pode acontecer na sua vida. Você construindo um estilo de vida é transformador. Mesmo que a sua genética não ajude, ainda assim, se você trabalhar os outros 2, você é 2 contra 1. Você ainda sai vencendo. E se você tem uma genética muito boa e não trabalha os outros 2, você sai perdendo. Por mais que a sua genética seja boa. Você pode ter uma pessoa que fala assim, cara, ele tem uma genética excelente, mas aí você pega um monte de traumas na infância daquela pessoa, um monte de coisa. Gente, a chance dela desenvolver um transtorno é gigantesca. Tem pesquisa sobre isso. Tem uma pesquisa sobre, por exemplo, eventos traumáticos na infância. Se uma pessoa vivencia 4 ou mais eventos traumáticos, a chance de ela desenvolver uma depressão é de 470% maior do que uma pessoa que não sofreu esses mesmos 4 eventos traumáticos. O que seriam eventos traumáticos? Por exemplo, um abuso, ou questão de violência dentro de casa, abandono, atividades. E legal falar sobre isso. E percebe, sem a vontade dele, o Norberto acaba passando alguns fatores genéticos para o filho. E, lógico, o estilo de vida contribui, o que está acontecendo. Mas, Norberto, e continua contando essa história aí. Na minha adolescência, tudo, eu sempre fui um desportista, né? Até quando eu estava lá em Belo Horizonte, eu fazia academia, tudo. Mas aí, depois, com essas medicações também, ela tira muita energia da gente, né? Ela te coloca numa condição de apatia. Então, você perde a vontade de fazer as coisas, de malhar. Então, ela trata uma coisa, ela diminui o seu excesso de ansiedade, mas, em contrapartida, ela te dá assim, um desânimo, né? E aí, você falou uma coisa interessante. Eu era tudo isso somado. Eu tomava medicação, eu bebia,
A fumar eu tô fumando até hoje. Falta vergonha na cara. Mas fumava demais. E ainda teve um período da minha vida que eu ainda comecei a usar droga. Né? Sem querer nem querer, não sei porquê. Quer dizer, hoje eu sei. Foi Deus permitindo que eu tivesse essa condição para que hoje eu fosse aí um ativista para tirar as pessoas desse caminho, que isso é, nossa, isso é destruição. E aí meu filho estava lá no Paraná, eu lembro que eu estava lá no Paraná, descendo para Paranaguá. Meu filho me liga por volta de 11 horas, em pânico, ele estava no estado de pânico, que foi um gatilho que aconteceu. Eu tinha uma cachorra que ele gostava muito, ele tinha por volta de 15 anos. A cachorra sumiu num foguetório que teve lá na cidade, e ele ficou desesperado, e aquilo ali mexeu demais comigo, sabe? Porque eu sempre pedi a Deus, não deixe meu filho seguir por esse caminho, não, da ansiedade. O meu medo era aquele, sabe, Romano? Porque o sofrimento era tanto, eu sabia o que era aquilo, então eu tinha medo que meu filho tivesse herdado isso de mim. E quando eu percebi aquilo, nossa, meu chão sumiu. E aí, esse amigo meu, que era dono da empresa que eu trabalhava, eu falei com ele: olha, Zé Carlos, eu vou voltar para o Monlevade, ele tem uma empresa, ele tinha uma empresa também de vendas de veículos. Eu fui trabalhar na empresa de vendas de veículos dele lá, para ficar mais próximo do meu filho. E aí eu fiquei lá um ano com meu filho, acompanhando ele, sabe? Quando ele fez 16 anos, eu ia para a escola, eu pegava ele em casa, levava ele para a escola, eu tinha que ficar na escola com ele. Um jovem de 16 anos se predispor a isso, seria que a coisa é feia. Porque normalmente jovem de 16 anos, ele tem vergonha que o pai está ali. Eu ficava lá na escola, não na sala de aula, eu ficava dentro da escola. E aí a minha esposa veio embora para Barbacena e eu fiquei lá com ele durante esse período. E quando estava no final do ano, eu falei: Guilherme, eu preciso ir embora para Barbacena também, porque a Adriana está lá e casamento é uma coisa que precisa de manutenção, meu filho. E aí ele já estava melhor, mas foi um ano de muito. Isso teve um lado positivo que estreitou mais ainda os nossos laços. Porque apesar de eu ter separado da mãe dele quando ele tinha 10 meses, eu sempre estava muito presente. Só falar uma coisa aqui, ó. Essa questão é importante. Vamos supor, se acontecer de houver separação em um relacionamento, é essencial. Separou foi o pai e a mãe, não foi o filho. Uhum. Então, seja presente para o filho, seja você mãe, seja você pai. Isso vai ajudar psicologicamente seu filho. Tem pesquisas interessantes que já mostram isso. Mesmo que houver separação, só que o filho perceber: cara, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, você vai ver que ele consegue ter uma boa independência emocional. Agora, você percebe: cara, eu fui abandonado, geralmente os problemas emocionais são maiores. E aqui, ó, eu só vou dar boas-vindas para alguns membros do Movimento Transformacional. Luciano, seja bem-vindo, parceiro de missão, que está aqui, que entrou para o movimento. Olha aqui, ó. Simone, parabéns aqui, ó. Olha que legal. Romane, na terceira aula fiz o balão gástrico junto com a sua paciente. E ontem fiz 70 quilômetros de bike, diminuí minha alimentação. Estou bobo com esse resultado. Amo pedalar e foi muito feliz todo esse processo. Legal. Parabéns. Parabéns por isso. Aqui, ó, a Angel Terapias. Estamos juntos. Seja muito bem-vindo a esse movimento transformacional. Somos parceiros nessa missão de fazer o mundo melhor agora. Tamo junto. E pode continuar. E eu lembro de uma cena, cara, que essa cena me tocou muito e ela tá guardada em mim, sabe? Quando chegou, no decorrer desse ano que eu estava com meu filho na escola, eu comecei a ter alguns avanços. De repente, agora eu falei: filho, eu não vou ficar aqui dentro da escola mais. Eu vou ficar do lado de fora no carro. Aí eu ficava no carro, eu deixava ele entrar para a escola e eu ficava dentro do carro. Eu fui trabalhando essa evolução nele. E aí eu lembro que um dia eu estava lá no carro e bateu uma fome. Normalmente, na hora da merenda lá, eu ficava lá com os meninos. Qual que é a hora da merenda? Eu ia merendar com os amigos dele e tal. E aí eu comia lá, entrava na fila da merenda com os meninos. O diretor da escola, ele formou junto comigo. Então, o Beto, foi maravilhoso. A escola me acolheu bem. A escola acolheu bem meu filho, sabe? Foi maravilhoso. Esse apoio da escola também foi muito importante. Aí um dia eu resolvi, cara, eu estava com muita fome, eu falei assim: nossa, eu vou ali no carrinho de sanduíche, vou comprar um hambúrguer e vou voltar para cá, vou comer na porta. Ele nunca tinha ido na porta da escola ver se eu estava lá ou não, ele confiava plenamente que eu estava lá. E aquilo gerava para ele um bem-estar, né? Ele tinha a segurança que se ele passasse mal, o socorro estava ali. Cara, eu fui lá comprar o sanduíche, quando eu voltei, parei o carro, eu falei: vamos no banheiro da escola, lavar a mão para poder comer o sanduíche.
Quando eu chego no banheiro da escola, eu encontro lá o meu filho, cara. Ele tem quase 2 metros de altura hoje. Aí nessa época ele já era mais alto que eu. Eu encontro meu filho no banheiro da escola. Ele estava branco, mais branca nuvem que você já viu. E com o telefone na mão e tremendo, cara, dentro do banheiro. Eu olhei para ele naquela situação. Falei, cara, o que foi? Aí ele falou assim, pai, eu achei que você tinha ido embora. Falei, meu filho, que isso, cara? Eu não vou embora, não vou te abandonar, não. Aí eu abracei ele, sabe? Abracei, amparei ele. Falei, só fui comprar um sanduíche ali, cara, tô aqui. E aí ele quis ir embora, me leva embora, me leva embora. Eu falei, assim, não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos sentar ali e bater um papo? Porque se eu levasse ele embora, eu ia estar validando essa questão dele, de que ir embora era a solução. Eu sentei com ele lá, na área que as pessoas merendam lá, que as pessoas se alimentam. Comecei a bater um papo com ele, e aí eu fui motivando ele a voltar para a sala. Ele não voltou para a sala, mas a gente ficou lá até o final da aula. A gente ficou ali conversando, ele foi melhorando. E aí, graças a Deus, a coisa foi diminuindo ali, o temor dele. E aí ele comprou uma moto. Aí quando eu falei que ia vir para Barbacena, ele se sentia seguro assim. Eu vou só responder aqui, teve uma pessoa que perguntou, por exemplo, meu filho tem limitações no estar na sala de aula, o que faço para ajudar? A Cris perguntou isso. Olha que legal. Tá? Essa atitude do Norberto foi bem interessante, que ele não deixou com que o filho validasse que não estar na sala de aula seria a solução. Mas olha quanto tem várias possibilidades. Primeiro, uma coisa aqui para vocês saberem. O bom terapeuta, quem trabalha com... Sempre que você vê, olha, eu tenho a técnica mágica para isso, cuidado. Porque eu não sei nem quem que é a pessoa. Primeiro tem que ouvir a história da pessoa. O primeiro passo é vamos entender a história do ser humano que está lá na minha frente. E aí a técnica tanto faz qual que eu vou usar. Um exemplo de técnica possível a ser usada é entender, eu vou entender quais são os gatilhos que está fazendo com que... Entender a história. Peraí, ele não nasceu com esse desconforto de ir para a escola. Ele viu coisas, ele ouviu coisas, um monte de coisas aconteceram na vida dele. Então, houve alguma coisa, por exemplo, você viu a história do filho do Norberto ali? O medo dele não era exatamente da escola. O medo era de ser abandonado e rejeitado, de alguma forma. Tá sozinho, não tem amparo. De amparo, pai, e se meu pai não estiver aqui? Então, isso é extremamente importante de se considerar. Então, se eu pensar só no sintoma, meu filho não gosta de ir para a escola. O do Norberto ele precisava de amparo. Outra pessoa pode ser outra coisa. Outra pessoa pode ser que ele... Maltrato na escola. Às vezes ele sofreu bullying ali na escola. Pode ser de situações completamente diferentes. Então, eu chegar e falar, cara, você tem que fazer isso daqui, eu estou desconsiderando o ser humano do outro lado. É imaturidade terapêutica. De verdade, tem gente que fala assim, aí você tem que fazer só a constelação, ou o reiki, ou a acupuntura. Gente, esses processos todos podem ajudar, mas você tem que entender muito mais o ser humano por trás. A técnica tanto faz. Tanto faz, de verdade. Uma recomendação de possibilidade que vocês viram, inclusive, no curso gratuito. A purificação dos sentimentos é maravilhosa para fazer isso. Sim. Quem está assistindo aqui, que já fez a purificação dos sentimentos com alguém, falou, cara, eu consegui ajudar alguém que estava ali. Norberto, você pode contar uma história aí que você fez a purificação dos sentimentos com alguém, que você conseguiu ajudar essa pessoa? E antes de você falar, eu quero dar boas-vindas para a Tânia, que acabou de entrar no movimento transformacional. Seja muito bem-vinda, Tânia, parceira. Bem-vinda, Tânia. Sim. Só para concluir isso que você falou, pelos pés que você falou, Romano, a minha irmã, ela é 1 ano mais nova do que eu, Natália. Ela eu chamo ela de irmã, porque ela foi nossa irmã. E quando a mãe foi para a roça, mas pai, foi ela que cuidou da gente. Meu irmão era 10 anos mais novo, ela criou meu irmão. A minha irmã, desde nova, ela tinha uma dificuldade muito grande de ficar na sala de aula. Ela fugia da escola. Sabe? Ela não ficava na sala, ela tinha tanto pânico. Isso quando criança, hein? E aí um dia minha mãe levou ela para a escola. Minha mãe era muito severa, sabe? Quando mais nova, minha mãe era bem severa. E alguém falou assim com minha mãe, isso é porque ela é muito bajulada, porque ela é muito mimada. Minha mãe, cara, arrancou o chinelo, cara, bateu tanto na minha irmã ali, para mostrar como era a mentalidade das pessoas naquela época, né? Para mostrar que ela não mimava minha irmã estava ali, não é, sabe? Então, assim, graças a Deus a gente, não estou acusando minha mãe, sabe? É a maneira como eles enxergavam na época. Para provar ali que minha irmã que ela não mimava minha irmã, ela não passava a mão na cabeça. Tanto é que minha irmã parou de estudar,
antes de entrar na quinta série, na época era chamada de quinta série, e foi trabalhar. Minha mãe era cabeleireira, minha irmã foi trabalhar no salão da minha mãe. E aí eu acolhi meu filho ali, e agora eu vim para Barbacena. Só para complementar aqui, que eu vou falar com você quem eu ajudei. A primeira pessoa fui eu, né? Quando eu vim para Barbacena, de cara eu consegui um trabalho numa empresa que puxa carne para Porto, para exportação. Puxa frango para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E aí, em fevereiro de 2019, eu estava descendo para o Rio, e chegando no Rio, às 6 horas da manhã, eu escutei um estalo na carreta, sabe? Um estalo muito forte. Eu estava carregado com mais de 30 mil quilos. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí a direção ficou estranha. Eu falei, meu Deus, que isso? Eu achei que tinha estourado o pneu da frente. A carreta nova, era 2019, a carreta era 2017. Só podia ser um pneu. Aí eu falei assim, meu Deus, vai tombar. Aí eu ouvi Deus falando no meu ouvido, literalmente, vai sim, mas você não vai ter nada. Eu sempre andei de cinto de segurança, sou meio caretão nisso. Aí, quando eu olhei para o retrovisor, eu vi os eixos tudo lá atrás levantando. Eu disse, nossa, vai embora. E aí a BR acabando, e aí tombou aquele monstro lá, uma carreta linda, PT. E aí, quando ela terminou de tombar, né, não teve aquela história de minha vida passou na minha frente, teve nada disso. Passou na minha frente foi ferramenta, foi bagagem. Minha vida não, passou na minha frente foi aquele tanto de coisa que estava na cabine do caminhão. E aí eu consegui soltar do cinto, descer para o fundo do caminhão e sentei ali por um momento de reflexão, sabe? Parei para analisar aquele momento que eu estava vivendo ali. Aí um cara chegou, tentou quebrar o vidro, pedi para não quebrar, ele me ajudou a sair por cima. Logo depois chegou a polícia rodoviária, que eu praticamente fechei a pista, já é duplicada, a 040 é duplicada, mas eu quase fechei a pista. E aí o policial chegou, perguntou quem é que estava conduzindo a carreta. Aí eu falei que era eu, ele não acreditou. Eu falei, não, mas como você? Você não teve nada? Eu fiz nada. Aí ele ficou muito assustado e ali eu glorifiquei a Deus. Eu costumo dizer, Romano, que a gente tem sempre dois lados para olhar. A gente tem o lado positivo para olhar e o lado negativo. Eu podia ter olhado para o lado negativo e ter dito assim, nossa, mas que droga, eu tombei essa carreta, uma carreta que custa mais de 500 mil reais, com essa carga toda. Eu podia ter olhado para o lado positivo. Eu não tive nada, meu Deus. O Senhor me poupou ali. Eu estou aqui com a integridade intacta. Né? Olha que maravilha isso. Eu resolvi olhar para esse lado. Eu costumo dizer que se voltar para Deus ou se revoltar com Deus. Eu resolvi voltar para Deus. E ali eu me desliguei da empresa, minha família ficou meio assustada. Eu aqui em Barbacena não tenho vínculos de amizade. Eu não conheço praticamente ninguém aqui, além da família da minha esposa. Praticamente ninguém. E eu fiquei um período aqui em Barbacena, sem trabalho, e aí meu estado piorou. Aí apareceu de novo, um amigo meu me chamou para trabalhar para ele, nas madrugadas, aí eu fazia Belo Horizonte, São Paulo, e medicação em cima, aí eu entrei em curto. Aí realmente agora eu comecei a entrar, minha mente começou a entrar em curto-circuito. Eu saía de Belo Horizonte à meia-noite, eu tinha que estar em São Paulo às 10 carregado. Eram 10 horas de viagem com meia hora de parada. Eu saía de São Paulo meia-noite, 1 hora, eu tinha que estar com 10 horas dentro da empresa em Belo Horizonte. Então a coisa era puxada mesmo, sabe? Eram 20 viagens no mês e a coisa era frenética. E aí quando foi fevereiro, eu comecei a sentir mal, fui procurar um médico e ele falou, cara, se você não parar, você vai morrer, você vai ficar louco. E aí veio insegurança de novo, falei assim, meu Deus, eu vou ficar parado, eu preciso do dinheiro, eu preciso me manter aqui na Barbacena, não posso ficar assim. E aí eu comecei a sofrer, aí eu entrei num estágio de muito sofrimento. Aí foi o pior momento da minha vida. A minha esposa aqui em Barbacena. E como que você conheceu o movimento transformacional? Sim, aí eu entrei em estado deplorável, Romano. Eu entrei em estado realmente, agora eu que queria ir para o hospício. Eu falei assim, não, eu preciso ficar lá só no Sossega-Leão. Porque muitas vezes eu tive ataques de pânico em outros estados, eu procurava UPAs, procurava pronto atendimento, tomava um Fenergan, tomava um diazepam, eu apagava ali por 3 horas, o médico perguntava o que eu fazia, falava que a carreta, o médico quase não me deixava sair. E aí nesse momento... Paralelo aqui para quem não conhece, por exemplo, quando uma pessoa tem um ataque de pânico, a sensação dela é quase como se ela estivesse tendo um infarto, só que é um infarto ali onde vai no médico e não acha nada. Então, você tem essa... hiperventilação. O coração começa a acelerar, a respiração ofegante, você começa a ter ali perca da visão periférica, você, assim, perder aquela audição periférica também, parece que
a mão soa, você Ó, com a hiperestimulação do sistema simpático, essa sobrecarga é como se houvesse um perigo potencial, mesmo que não for real. E isso faz com que o corpo comece a reagir. E aí a pessoa pensa, cara, eu tô precisando, não sei o que eu vou fazer. Ela vai no hospital às vezes, e aí o médico fala, cara, eu não tô encontrando nada ali, e percebe, opa, isso aí tem também parte disso aí, tem muita coisa. sim. Algumas vezes eu cheguei no estágio tão grande de desmaiar. Eu chegava, eu hiperventilava tanto, suava tanto, chegava a perder o sentido. Né? Eu perdi o sentido. Já aconteceu 2 vezes isso, a ponto disso. E aí, quando eu estava aqui em Balacena agora, eu comecei. Aí eu falei assim, não, cara, já estou agora com 48, 9 anos, vou me tratar, porque agora é só ladeira abaixo, agora não tem jeito mais. Já não estou fazendo atividade, já estou aí fumando, já não bebia mais, já tem, graças a Deus, tem 3 anos que eu não tomo bebida alcoólica. E eu estava pesando muito, estava pesando 132 quilos, porque essas medicações para ansiedade, elas contribuem no ganho de peso. Estava pesando 132 quilos. E aí eu olhei para mim e falei assim, o que eu estou virando, meu Deus? E aí eu comecei a buscar, sabe, mano? Aí eu comecei a psiquiatra, eu estava indo psiquiatra aqui em Babacena. E A primeira coisa... perguntar aqui, Norberto, que, como que foi esse processo? Estava indo em psiquiatra, compartilhe um pouquinho desse momento, cara. Sim. Como que foi quando você conheceu o movimento e por que você decidiu dar um voto de confiança? Cara, eu vou entrar nesse negócio, vou fazer parte dessa família transformacional. Medicação, mano, eu tava indo ao psiquiatra, pagando caro, eu fui pro INSS, estava indo ao psicólogo 4 vezes por semana, e o processo estava muito moroso, e quem está nessa situação tem pressa. A pessoa não quer viver isso, a pessoa tem pressa de sair daquela situação. E eu estava num estado deplorável, tem dia que eu acordava de manhã, parecia que eu estava dentro de uma câmara frigorífica, eu tremia tanto, e minha esposa ficava insegura de ir trabalhar, me deixar em casa, eu tinha que ir para casa da filha dela, dos pais, e aquilo estava acabando, estava me consumindo, sabe? Aí foi um momento onde eu dobrei o joelho mesmo, cara. Não tem vergonha de falar, não. Eu glorifico o nome de Deus. Eu dobrei o joelho mesmo. Falei, Deus, não dá. Eu não consigo viver assim. O que vai ser da minha vida, Deus? Eu falo tanto do seu nome, eu levo tanto a tua palavra. Por que eu estou sentindo tanto mal? Me mata, me leva. Eu não tenho coragem de tirar minha vida. Eu não quero tirar minha vida. Mas eu não dou conta de viver assim. E aí eu de joelho dobrado, ele falou, você tem que me dar uma ferramenta, você tem que me dar uma direção. E eu estava indo na psicóloga 4 vezes por semana. E a primeira vez na psicóloga, as 2 primeiras consultas, eu paguei para me ouvir chorar. Eu paguei lá, fiquei 1 hora chorando. E eu paguei lá o preço dela lá só para chorar. E aí, no outro dia, eu mexendo nas minhas redes sociais, Romani fazendo lá uma propaganda de um movimento transformacional, da mesma forma que a maioria das pessoas aqui viram. E eu olhei para aquilo, e a pessoa, quando está nesses estágios, gente, ela dá tiro para todo lado. O que quer dizer dar tiro para todo lado? Ela corre para o espiritual, ela corre, ela fica desesperada, o desespero é muito grande quando a pessoa está nessa situação. E aí eu olhei para aquilo ali e falei, gente, é gratuito, o que eu tenho a perder? Vamos ver o que acontece. Isso aí logo depois que eu pedi a Deus para poder me dar uma ferramenta. E aí, já na primeira aula, eu coloquei o computador lá na cozinha, liguei lá e comecei a assistir, aí comecei assim, já nos primeiros 20 minutos eu comecei a me identificar com o processo, comecei a perceber coisas que, não sei, parece que escamas literalmente caíram dos olhos, eu comecei a ter um entendimento maior das coisas. Isso aí, gente, estou falando sério, não foi assim, sabe? Foi vapt-vupt. E aí eu comecei a interagir, aquilo começou a me motivar. Eu estava sem paciência, foram 3 horas de aula. Eu falei assim, nossa, esse cara vai ficar com. Esse cara vai faltar oxigênio no cérebro. Eu não paro de falar, mas eu queria ouvir mais, porque aquilo estava sendo para mim, cara, algo transformador. E aí, você está até meio rouco hoje, falou a semana toda. Aí eu saí da primeira aula, cara, assim, sabe, extasiado. Falei com a minha esposa, meu bem, nossa, que coisa maravilhosa, você precisa ver. Eu queria que as pessoas fossem, vissem aquilo, mas cada um tem seu tempo, né? Era o meu tempo. E aí no segundo dia, eu lá, ansioso para chegar o momento, e chegou o momento, e eu participei da segunda aula e comecei a ter autoconhecimento, comecei a me conhecer mais, comecei a me respeitar mais, a me entender mais, a me culpar menos. Eu me culpava muito. Eu achava que isso era, como se falou, a pessoa não quer estar nesse estado. Mas eu falei, isso é falta de fé,
Ansiedade é falta de fé. Isso é falta de. Aí não, cara. Aí eu comecei a me entender. Aí eu comecei, na terceira aula, eu já estava assim, era outra pessoa. Já era outro Norberto, bom astral, tomando medicação. A medicação começou a ter uma efetividade. É uma coisa muito interessante, gente. Na hipnose transformacional, a gente não trata doenças crônicas, principalmente. Mas quem está com uma doença crônica, normalmente a autoestima está lá embaixo. E quando a autoestima está baixa, nada faz efeito. Tratamento nenhum faz efeito. E minha autoestima começou a voltar e a medicação começou agora a ser efetiva. A medicação agora começou a fazer um efeito somado ao autoconhecimento, somado à clareza que você trouxe ali naquela aula. Tudo começou a fazer sentido. Aqui, ó, para o pessoal entender isso que ele falou, por que que lá dentro do movimento isso é comum? Tem literalmente mais de 1000 casos de pessoas que saíram de sintomas de ansiedade, de depressão e de várias outras histórias como essa que o Norberto está contando. Porque não importa o rótulo que a pessoa der. O que ele falou, cara, a gente não trata as doenças crônicas. O que ele está querendo dizer? A gente trata elas trabalhando o ser humano por trás delas. Uhum. É que não faz efeito com doenças crônicas, é o contrário. O efeito sim. formador. O efeito é muito mais poderoso justamente porque você não está focando no rótulo que te deram, e sim em desrotular o rótulo. Olha que interessante isso. Ao invés de perguntar, cara, mas será que ele tem transtorno de ansiedade generalizado, um toque, ele tem uma fobia social, ele tem tal e tal e tal, e querer pensar no rótulo que ele tem, eu penso, qual é a sua história? Me fala o seu nome. Me fala um pouquinho do que está acontecendo, o que aconteceu na sua vida. Vamos entender dentro de como você se vê hoje. Isso a hipnose transformacional traz de uma forma muito profunda. E, consequentemente, o que acontece quando você se transforma? Se a sua mentalidade muda, seus comportamentos mudam, seus resultados mudam junto. Não tem jeito. Imagina isso. Se eu acredito ser honesto, eu me comporto de forma desonesta ou de forma honesta? Vou me comportar de forma honesta. E se eu me comporto de forma honesta, eu tenho resultados congruentes à honestidade, assim por diante, para cair fichas. A mesma lógica. Se eu olho para mim e lembra da Albetiza na aula de ontem, quem não viu ainda está no ar, corre lá para assistir. Olha isso, ela olhava para si e se achava incapaz, eu não consigo e assim por diante. Se ela se enxerga como incapaz, os comportamentos de incapacidade, ela não se apresentava, se sentia travada e o resultado de incapacidade. O que nós trabalhamos? Eu não importo. Eu podia falar, não, vou diagnosticar aqui, talvez a Albetiza tenha uma fobia social, ela tem pânico de falar em público, sei lá. Eu poderia pensar em rótulos para dar para ela, mas não é esse o objetivo. O objetivo é olhar para o ser humano por trás da história. E ao trabalhar isso, a essência, consequentemente, você percebe que a visão de mundo se transforma, os resultados mudam. Por isso que lá no movimento você percebe tantas pessoas que vivenciaram situações de depressão, de ansiedade, fobias. Por exemplo, tem o Amarildo já contando a história. Você já viu a história do Amarildo, Norberto? Já. O Amarildo, você sabe também, ele era carreteiro também. Isso, valoriza o homem, carreteiro. Quer falar aqui, tem que falar carreteiro. Aprendi essa com o Norberto. Gente, olha que legal isso. Porque você transforma o ser humano por trás. E um exemplo, o Amarildo, ele teve um resultado muito acima do comum, que ele, cara, ele pôde largar os medicamentos. Não é comum para vocês saberem. Mas ele não toma medicamentos mais e está bem transformado. Só que ele mudou totalmente o estilo de vida dele. Não quer dizer todos os dias. É igual uma pessoa pensar assim. Imagina alguém que pensa, olha, eu quero emagrecer. Só que ele pensa que para emagrecer ele tem que só tomar um medicamento e não vai fazer nada. Ou não, é olhar para si e se ver como alguém que deseja estar saudável, vai trabalhar todo dia para a sua saúde, porque aquilo deixa de ser um trabalho, aquilo passa a ser um estilo de vida. Quando eu chego e amadureço, quando eu chego e digo não para uma droga que antes estava destruindo a minha vida, é ganhar o controle. Não é perder o controle. Isso é hipnose transformacional. É ganhar o controle. Tem pessoas que olham para a hipnose transformacional e pensam como se fosse um processo de cirurgia. Que eu não vou fazer. Não.
É um processo de transformação do eu. E outra, aí eu deixo de ficar sofrendo de ter aquele estilo de vida que me faz bem. Eu começo a construir aquele estilo de vida no meu dia a dia. A hipnose transformacional está a todo momento. Ela acontece no agora. Ela acontece... Se fosse cirurgia, é uma cirurgia plástica, né? Porque vai tirando... você falou uma coisa muito interessante aí, Romano. Tem um ditado que diz que uma mentira contada repetidas vezes se torna verdade. Você imagina uma verdade contada repetidas vezes. Quanto mais ela vai se fixar. Se uma mentira contada repetidas vezes se torna verdade para o nosso subconsciente, que não sabe distinguir entre verdade e mentira, imagina uma verdade contada repetidas vezes. Então, eu comecei a mudar agora as histórias que eu vim me contando. E aí, nessa semana, eu tive uma consulta com a psicóloga. Eu cheguei lá todo entusiasmado, todo feliz, todo mudado, modificado. E ela olhou para mim, eu falei para ela do movimento, que eu estava conhecendo o movimento e tal. E ela, assim, de novo, eu quero honrá-la, a doutora Ellen. Ela, sem falar comigo, ela entrou pro movimento. Falou assim, não, deixa eu entrar aqui para ver o que o Norberto está entrando. De repente não é uma furada, não é um momento ali, né? E ela entrou e ela ficou calada. Aí na outra semana que eu fui lá, ela me validou. Falou, Norberto, olha, é isso mesmo. Eu estou de acordo totalmente com o que está sendo levado ali. Isso tem a ver com você, faz parte do seu perfil. Você pode ser ajudado e ajudar outras pessoas com isso. Isso me deu, cara, isso tipo assim, foi o que eu precisava de ouvir ali, né? E a partir dali eu comecei o que você falou. Uma coisa que me chamou muita atenção na hipnose transformacional é que ela não é simplesmente um processo de induções. É um processo de conscientização de que a necessidade... Se o cara vem aqui, meu Deus, eu vou lá e faço uma ressignificação com ele, na sexta-feira. Aí a gente trabalha ali uma visualização de futuro, né? Ou faz uma regressão com ele ali e ressignifica aquilo. Tá, ele vai sair daqui. Se a gente não colocar para ele alguns desafios, algumas mudanças de atitude, vamos colocar eu agora, tenho essa tendência a ficar um pouco mais ansioso do que o normal. Que a ansiedade, gente, todo mundo tem e é preciso ter. Se não tiver, morre. Eu tenho a tendência a ficar um pouco mais. Como eu me comunico? Eu fui lá, dei uma ajeitada em mim, como se estivesse recebendo alguém ao vivo aqui. Até perfume eu passei. Se você não está sentindo o meu perfume, eu estou. Sabe? Isso me faz bem, isso me dá bem-estar. Eu estou limpo, estou cheiroso, tomei um banho antes. A comunicação, ela é a ciência de tudo. Eu comecei a comunicar agora para mim outras verdades. Eu comecei agora a falar assim, gente, se eu não estou confortável com o meu peso, eu tenho que procurar mudar, eu tenho que fazer alguma coisa para isso não está legal. E hoje eu tô 17 ou 18 quilos mais magro, sabe? Mudei minha alimentação, comecei a alimentar de coisas mais saudáveis, sem passar fome, tudo na orientação, tudo lá dentro da plataforma, tá tudo lá dentro. Eu me lembro que quando chegou no último dia, quando você falou lá do valor, meu salário era muito bom como carreteiro. E eu, quando fui para o INSS, meu salário despencou. E meu padrão de vida não cai, né? O padrão de vida a gente não cai. Eu falei assim, gente, como que eu vou pagar isso? Eu tenho que entrar nisso aí. Aí eu comecei a molar os meninos do call center aí, e ligava para um, passava mensagem para outro, pelo amor de Deus. Até que minha esposa chegou e falou assim, olha, ela viu ali, ela acompanhou todo o processo comigo, ela me presenteou. Ela falou assim, eu tenho um cartão aqui e tal, e ela passou para mim, ela é policial civil, mas não por isso, esposa policial civil ganha bem, não por isso. Eu sou homem, eu tenho minha hombridade, eu tenho meu brio, eu quero contribuir na casa. E aí me deu ali, eu fiz a inscrição imediatamente. No outro dia eu já estava devorando os conteúdos. Não que seja necessário isso, você aí meter a cara e sair devorando tudo. Mas eu estava com sede de conhecimento, né? E aí eu comecei a entrar ali no processo e daí para frente foi só vitória, só conquista, um novo Norberto, uma pessoa mais segura de si, que tem seus momentos, que ainda toma medicação, mas que a medicação hoje é efetiva, que é grato pela medicação, por Deus ter dado ao homem condição de fazer a medicação para ajudar, que tenha consciência de que se chegar acontecer um fato, vou até falar aqui, Romano, acontecer um fato, você perguntou para mim com o que eu fiz uma purificação de sentimentos. Purificação de sentimentos. Uma parceira de missão, eu estava indo dormir, eu tomando remédio não tinha sono. Já ia dormir, eram mais de 1h da manhã. Uma parceira de missão entrou no grupo lá, no grupo do movimento, no Facebook, pedindo ajuda. Ela estava em pânico, ela estava em estado de pânico. Eu vi o desespero dela ali,
E aí eu olhei, várias pessoas se manifestando, a gente é uma verdadeira família que se ajuda. Eu fiz grandes amigos aqui dentro, de verdade, sem conhecer. Tá? A Irilândia, se eu não mandar um abraço para ela, ela ia ficar brava, falou que se eu não mandasse um abraço para ela. O Márcio, o Jairo, o Zé Antônio, o Alexandre. Nossa, tanto amigo que eu fiz aqui dentro, se eu for falar. Michele, tanto amigo. E aí a gente se ajuda. E aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, eu não posso dormir assim. Aí peguei o telefone, falei, vamos fazer uma chamada de vídeo aqui. Aí eu conversei com ela, e aí nós fizemos a técnica, a ferramenta ali, ajudou, mas na mesma hora ela falou que quando ela conheceu o movimento, que ela tomava medicação e ela jogou a medicação fora. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é isso não, o intuito não é esse não. Cadê a sua medicação? Você tem ela ainda? E o marido dela estava no outro cômodo da casa. Eu não entendi porque o marido dela não estava com ela, não veio ao caso, ali dando suporte para ela. Mas aí eu falei assim, sua medicação está aí? Ela falou assim, tá. Eu falei assim, eu quero que você tome na minha frente agora. E amanhã você vai honrar seu médico. Se você está indo ao médico, você tem que honrar seu médico. Ele agora ele é uma autoridade da sua vida. Você vai conversar com o médico, você está se sentindo melhor, você pode diminuir a dosagem, você tem que fazer desmame também, seu organismo já está acostumado com aquela medicação. Aí ela foi lá, tomou uma medicação na minha frente, e aí eu fiz uma outra técnica para ela dormir melhor. Ela falou que já tinha 5 dias que ela não dormia, e aí a gente fez a técnica de purificação de sentimentos. Ali eu já fui percebendo ela se esvaziando daquela ansiedade, daquela coisa horrorosa. Foi a minha primeira intervenção para socorrer alguém. E ali eu me senti importante, eu me senti útil, sabe? Isso me ajudou demais também. E porque realmente, quando entrei para o movimento, entrei de forma egoísta para me ajudar, para me socorrer. Mas eu percebi que eu podia fazer isso para outras pessoas também. E aí, no outro dia, ela acordou, era 2 horas da tarde. 5 dias que ela não dormia. Ela passou para mim uma mensagem agradecendo, falando, nossa, eu falei, pois é, agora você vai fazer o seguinte, você vai procurar o seu médico, vai fazer uma reavaliação da sua medicação, mas de forma alguma você vai agir com esse radicalismo que você agiu. Porque o processo não é isso. Se houver necessidade de trabalhar em conjunto com o psiquiatra ou com o nutricionista, tem que ser feito. Fazendo aqui, isso é importante também ter essa consciência. Eu não preciso achar que eu sou Deus, eu tenho que honrar o que Deus me deu. Por exemplo, tem gente que pensa assim, olha que louco, o que você tem para falar também sobre isso? Tem gente que pensa assim, mas hipnose é coisa do demônio. Gente, não tem... Do demônio não ajudar ninguém, meu Deus. Olha isso. E outra, Deus deu a capacidade ao homem de poder ajudar outros. Deu a capacidade de levar, deu a capacidade de ter conhecimento para trabalhar com psicologia, com desenvolvimento humano. Ainda bem, eu tenho que honrar isso. Eu tenho, por exemplo, a capacidade do ser humano de fazer um medicamento que possa ajudar também. E outra, é entender esse processo. Não é também só um medicamento e achar que eu não preciso fazer nada. Não. É trabalhar junto, não é um brigar contra o outro para ver quem que é mais forte. É a mesma lógica. Vocês viram eu fazendo a intervenção com a Fernanda? Eu não cheguei lá e falei assim, agora você se vira para escolher sua dieta. Não, eu falei, olha, você tem condição de ir no nutricionista também? Então vai no nutricionista. Porque vai ajudar a melhor escolha e qualidade de vida. E a mesma lógica. Gente, eu estou precisando ali ainda do medicamento. Tome o medicamento e você, com acompanhamento psiquiátrico, junto com o processo, você consegue diminuir, você consegue se transformar. O Norberto está contando a história dele, olha o que aconteceu com ele. Ele consegue reorganizar ali as questões dos medicamentos e consegue fazer com que eles façam um efeito que não estava fazendo antes. O Amarildo, junto com o acompanhamento psiquiátrico, ele conseguiu se liberar dos medicamentos. Eu estou compartilhando algumas histórias aqui. Tem várias pessoas que participaram do movimento que nunca tinham tomado medicamento, estavam com um transtorno de pânico e conseguiram melhorar também. Mas eles já deviam estar tomando, certo? Seria isso. Eu sei a história de uma senhora, Romana, inclusive, que ela se curou do câncer, cara. Mas você tá louco? Hipnose cura câncer? Não, hipnose não cura câncer. Hipnose levanta a autoestima, faz com que a pessoa encare de frente com mais seriedade o tratamento, que ela acredite mais no futuro. Isso aí potencializou a energia cerebral dela, essa energia divina. E ela assim, não foi a hipnose só, foi o processo, mas a quimioterapia, mas tudo aquilo que não estava tendo eficácia, passou a ter uma eficácia muito grande.
E ela foi curada, cara. Sabe? O médico já tinha já batido o martelo, que ela ia viver, acho que é mais 1 ano e meio, não sei, uma coisa assim. E ela foi curada. Então, eu creio que eu vou estar muito em breve abandonando essa medicação. Mas não da forma julgar fora agora, não, eu estou fazendo hipnose transformacional, eu vou agora simplesmente. Não, não é isso. É justamente Né? o contrário. É Você tem clareza. oportunidade para entender a importância do trabalho do psiquiatra, do trabalho que você Uhum. ganhar, Não é? não é perder essa maturidade, é entender mais. Sem essa questão, tem aquilo que o Norberto falou aqui também, para a gente já ir mais finalizando assim, que ele falou, ó, tem gente que por falta de conhecimento acredita que transtornos mentais é falta de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, misericórdia. Tem gente que fala assim, ó, Norberto, sabe uma coisa que mais tem? Eu gravo muito vídeo nessa área de desenvolvimento humano. Aí os vídeos que eu tô falando sobre depressão, o que mais tem nos comentários, essas pessoas têm falta de Deus. Isso aí é porque ele é. Isso é. Houve uma época, Romano, que as pessoas que tinham depressão, elas eram taxadas como endemoniadas. A É, pessoa, quando tinha um emocional, quando estava na igreja, é, eu já vi pastores repreender o diabo ali na pessoa que estava. Foi um dos fatores que me tirou da igreja. Hoje eu não defendo placa de igreja, eu não defendo denominação. Eu não sou religioso, eu sou espiritualizado. Eu tenho a Bíblia como padrão de vida. Sabe, eu estudo a Bíblia todos os dias com minha esposa. Mas eu já vi pastores ali, sabe, repreendendo o demônio que estava na pessoa ali. A pessoa com depressão, meu Deus do céu. Aquilo levava a pessoa mais para o fundo do poço ainda. Havia pessoas que eram curadas. Elas acreditavam tanto naquilo, o poder da mente dela era tão grande, sim, sabe? Mas outras pessoas não, iam mais para o fundo do poço. e isso, às vezes, isso é quase que culpar a vítima. De falar, Uhum. de falar assim, peraí, você tá assim porque o demônio tá em você. Não. E outra, o movimento transformacional traz esse processo de autoconhecimento de forma muito profunda, de amadurecimento, de entender mais sobre você, entender mais sobre como lidar com a vida. Isso é maravilhoso. É um processo de transformação. E quando eu falo de próximo nível, é ter capacidade de jogar no próximo nível e sustentá-lo cada vez mais. Não é a ideia de uma pílula mágica vai para o próximo nível e, tipo assim, não tem capacidade de sustentar ele para ter que voltar para trás. Não, É, e cada um está no seu momento, cada um tem seus desafios, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. sim, né? E outra, isso que o Norberto falou. Gente, lá no movimento transformacional tem histórias como essa, de pessoa que fala assim, cara, eu apliquei hipnose transformacional e isso curou o câncer e tal. Eu já vou contar aqui para vocês. Por mais que eu sei que tem pessoas lá que contam histórias assim, não foi a hipnose transformacional que curou o câncer, é exatamente isso que o Norberto falou. Foi a imunidade dela que melhorou, foi a vontade de viver dela que cresceu, que talvez ela já estava desistindo dela mesma. Foi o processo de como ela passou a olhar para si. Por isso que ela disse que, às vezes, cara, a hipnose transformacional me curou do câncer. Foi um processo de transformação que ela viveu ali. Clareza. E teve gente falando assim, Romane, faz a intervenção com o Norberto agora. Sabe uma coisa que é muito legal, gente? Todos os dias do movimento, com os conteúdos que tem lá, o Norberto sabe disso. O movimento transformacional é um profundo processo de transformação e cheio de intervenções. Tem áudios para ouvir, o processo de auto-hipnose começa desde o primeiro vídeo. O Norberto, o Norberto sabe, tem gente que pensa que a auto-hipnose é só o áudio na hora que eu estou ouvindo o áudio. Isso é o de menos. A auto-hipnose acontece a cada momento, a cada vídeo que o Norberto vai lá, ele se torna um Norberto melhor. Um exemplo, eu contei também, falei da história do Amarildo aqui. O Amarildo, ele tomava 27 medicamentos. A esposa cortou a corda com ele no... Tentou suicídio, assim, então, questões desafiadoras, eu tô falando isso abertamente porque ele conta essa história abertamente. E o que é interessante nisso? Gente, eu nunca fiz intervenção com o Amarildo assim, tipo, numa live e tal. O que aconteceu? Gente, ele foi compreendendo melhor, desenvolvendo autoconhecimento, da mesma forma que o Norberto. Ele foi entendendo os processos, porque o poder não está em mim. O poder está dentro do Norberto. Ele aprendeu a usar aquilo que está dentro dele. Eu não consigo mudar o mundo inteiro sozinho. Isso que é o mais legal, gente. Eu preciso de parceiros nessa missão. E lá dentro tem todos os melhores conteúdos. Está tudo lá no Movimento Transformacional. O Norberto sabe disso. Se a pessoa for realmente se voltar ali, eu não consegui até hoje. Uma outra coisa interessante, Romano, que você falou no começo aí,
sobre a questão dos certificados, a pessoa não é porque ela ingressou no movimento, ela vai receber os certificados, não. Ela é avaliada durante todo o processo. É quando ela chega num certo nível de pontuação ali dentro, de demonstração, há desafios dentro da plataforma, há uma necessidade, vocês aí dentro, né, o Instituto Romani, não é só Romani Lorena, não, tem mais gente por trás que está ali avaliando o desempenho, a motivação da pessoa. E aí, quando você atinge determinado nível ali dentro do movimento, que você é como uma escola de verdade. Você não sai da escola. Antigamente você era reprovado, né? Na escola hoje você não é reprovado mais, não. Ninguém é reprovado mais na escola. Mas dentro do movimento, se a pessoa não. Se simplesmente fizer ali pagar as 12 parcelas de R$ 99, que é de graça realmente, um insight, verdade. Nossa, um insight. Paga todo, não é uma mensalidade, não, paga todo o curso. Se a pessoa simplesmente fizer a inscrição e não vai chegar nada na casa dela, não, ela vai estar só com aqueles dois ali de que ela fez ali gratuito. Então é preciso que a pessoa realmente se empenhe ali e isso aí vai trazendo autoconhecimento, a pessoa vai vendo aquelas técnicas. E outra coisa, Romano, que é interessante, cada vez que um cliente vem aqui e a gente faz a técnica, ele leva a técnica consigo. Ele sabe agora como desenvolver a técnica nele mesmo. Agora, você já sabe qual é o caminho das pedras, né? Você veio aqui, eu te ensinei o caminho das pedras. Agora, toda vez que isso começar a vir na sua mente, na sua vida, dá uma parada e faz essa técnica de novo. Pronto. A pessoa começa agora a andar com as próprias pernas. E o interessante do movimento transformacional é isso. A gente não quer vincular a pessoa a nós, não. São 6, 5 sessões. Vai viver sua vida. Não quer virar muleta sua, não. E isso que o Norberto falou é muito transformador, gente. Porque ao mesmo tempo que você aprende lá, você aprende também a poder passar isso para as outras pessoas no processo terapêutico, para fazer com que as pessoas que passarem por você tenham condição de sustentar melhores resultados. O movimento transformacional tem tudo o que precisa. Cara, e o legal, o Norberto sabe disso, você não precisa ter assistido tudo que tem lá, não. Para você ser membro e tá levando esse movimento adiante, o mais importante é você estar usando isso na sua vida ou ajudando alguém de alguma forma, ou vivendo esse estilo de vida. Um exemplo, quando o Norberto chegou lá e ajudou aquela pessoa que estava no momento da crise de pânico dela, ele levou o movimento transformacional muito mais do que se você estivesse assistindo o vídeo naquela hora. Então, o movimento ele acontece não é só quando eu estou dentro da plataforma assistindo. Essa é uma das formas. É uma forma muito... Mas é uma das formas. Ele acontece no dia a dia. Ele acontece quando o Norberto tomou banho para se preparar para a live. Porque ele se comunicou de uma forma... E lembrando que quem não viu anteriormente, comunicação não é só verbal. Comunicação... As nossas ações comunicam. O nosso não verbal comunica o tempo todo. E isso se torna um estilo de vida. Se você pegar um insight lá e coloca aquilo em prática, mesmo que você ficar 6 meses sem acessar a plataforma, você nunca esteve tão mais próximo do movimento. Talvez daqui de 6 meses você dá uma olhadinha lá de novo, você participa de um dos encontros, pega outro insight. Eu gosto de dizer que é ganhar tempo. Você coisas que poderiam acontecer no seu futuro para o seu presente. E outra, você traz uma versão melhor desse futuro. É aquela questão. Tem gente que me pergunta, Romani, mas será que pode me ajudar com isso? Pensa sobre isso. Tem gente que fala, Romani, vai poder me ajudar com a minha ansiedade? Vai poder me ajudar com o meu medo? Cara, o movimento transformacional tem literalmente milhares de pessoas que se transformaram nessa exata situação que você está vivendo. Seja fobia, seja depressão, seja ansiedade, seja compulsão alimentar, seja vício, seja controle de dor. Se elas conseguiram, por que não você? E se vai ser mais fácil você conseguir melhores resultados para a sua vida dentro do movimento ou fora do movimento. E é um estilo de vida, é contínuo. Por isso, gente, uma coisa que é melhor ainda é justamente por ser uma anuidade. Se não fosse uma anuidade, imagina isso, para quem isso aqui é noção de business, negócio. Se você compra alguma coisa vitalício, de verdade, você foi enganado. Porque nada é vitalício legalmente. Por quê? Porque imagina, vamos supor que, sei lá, aconteceu alguma coisa com o Romani e se é vitalício, daqui 3 anos você pede a sua senha. E aí, quem que vai te dar a senha do suporte? Agora, o que te faz garantir que você consegue ter todo esse suporte e continua tendo e que sempre tem atualizações e que você tem equipe para cuidar de você é justamente por ser essa recorrência.
Não é você que renova a anuidade comigo, sou eu que renovo com vocês. Quando eu digo que a gente decide continuar entregando mais conteúdo, atualizações, continuar fazendo essa família se conectar. Olha, pensa sobre isso, gente. Só o custo da plataforma, nossa, pagaria, não dá nem para pagar um pouquinho do custo da plataforma. Só um dos cursos que tem lá dentro já valeria muitas vezes mais do que o movimento. Só o que é pago para um colaborador, e tem vários, para ajudar a cuidar dos membros, já é várias vezes mais do que o custo da plataforma. Então, gente, é dado praticamente perto de comparar o preço e o valor que tem. Porque preço e valor são coisas diferentes. Preço é paga, valor é quando você leva para casa. Valor agregado, né, Romano? E duas coisas que eu quero colocar aqui. Quando eu fiz essa primeira intervenção, não tinha diploma nenhum. Só tinha aquele do curso gratuito. Então, diploma não faz o terapeuta. É muito gostoso, sim, você receber aqui os certificados, que te validam tudo, isso te dá um up, mas não é isso que vai te fazer um terapeuta de sucesso. A outra coisa é a seguinte, você falando aí, as pessoas às vezes, elas querem, parece que estão disputando uma com a outra. Não, eu estou no ranking, deixa eu ver aqui minha pontuação dentro do ranking, não, fulano está 10 mil pontos na minha frente, eu tenho que apanhar fulano. Não, não é, a intenção não é essa não, a intenção de repente, se você entrar para o movimento lá e aprender uma técnica, com essa técnica você poder ajudar pessoas e mais pessoas e se ajudar, você vai estar sendo um terapeuta de muito mais sucesso do que aquele que está cheio de certificado, do que aquele que está cheio de pontos lá no ranking. Então, o processo é de levar melhor qualidade de vida, não é de se enaltecer, de se engrandecer, não. Né? Então, assim, o processo é esse. O propósito do movimento é fazer desse mundo um lugar melhor. Né? E é preciso que a gente se torne melhor para fazer do mundo um lugar melhor. Né? A própria palavra de Deus fala, não é possível que um cego guie outro cego. Né? E aquela frase, o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. Quem mudou fui eu. O mundo maravilhoso, ele já era. Ele estava lá maravilhoso. Só que ao me tornar um ser humano melhor, eu consigo aproveitar melhor o mundo, eu consigo levar mais amor para as pessoas. O Norberto falou isso também, cara, Deus, ele já fez um negócio maravilhoso. Basta a gente passar a perceber isso. Norberto, quero te agradecer muito. Como que o pessoal faz para te encontrar depois, falar com você nas redes sociais, se quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre você? Eu tenho lá no Instagram, norberto.hipnoterapia. Lá na bio manda para um site que eu tenho. Lá tem meu WhatsApp também. Se a pessoa quiser treinar comigo, se alguém que entrou para o movimento agora quiser treinar alguma técnica comigo, eu estou aqui à disposição para ser cobaia e para ajudar também em alguma intervenção, para bater um papo informal, para tirar dúvidas. Isso aí, gente, não sou só eu não, tá? Todos os membros do movimento estão com essa mesma disponibilidade. Se você julgar lá agora qualquer dúvida... E outra coisa, Romano, é muito infantil, me desculpa falar isso, é muito infantil quando a pessoa pergunta assim, que técnica que eu uso para isso? A técnica, eu vou dizer qual técnica você usa para todas as situações. Amor. Com amor, qualquer técnica de ferramenta que você utilizar ali dentro ali, vai fluir bem. Então é isso. Norberto.hipnoterapia. Lá na bio vai mandar para o meu site, tem meu WhatsApp. É só entrar em contato comigo e nós estamos aí prontos para ajudar a fazer esse mundo um lugar melhor. Tamo junto. Ó, lá no movimento é como o Norberto falou, o princípio é esse, fazer o bem, levar amor e técnica. Lá dentro do movimento tem um arsenal, você tem técnicas assim, um monte. Você escolhe qual que você vai usar, tanto faz a técnica, você vai usar. O princípio está no amor, em fazer o bem como estilo de vida. Valeu, pessoal. Ó, hoje à noite vai ter a aula bônus, 7h30 da noite. Espero vocês. Hoje, 7h30 da noite, tem mais uma aula bônus. Hoje tem o Jardim de Folhas, vai estar bem especial. Nossa, maravilhoso. O Norberto sabe disso. Outra coisa, as inscrições para o Movimento Transformacional nesse momento estão abertas. Corre, se você ainda não fez. Está com o menor preço possível para fazer parte dessa família do Movimento Transformacional. Quem está se inscrevendo agora recebe todos os cursos anteriores que já estavam disponibilizados dentro da plataforma do movimento. Lembrando que além de ter toda a biblioteca de treinamentos do Instituto Romani, inclusive o treinamento de hipnose transformacional do básico até a maestria, você também tem encontros mensais para poder tirar dúvidas, trocar experiências. Todo mês sai curso
coisa nova ali dentro da plataforma. Então vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Grande abraço. Conto com vocês como parceiro de missão. Abraço aí, Norberto. Tamo junto, meu amigo.